Olá, meus amigos, graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no propósito dos 21 dias de oração. Hoje nós estamos no nosso quarto dia e vamos estar ministrando a palavra. É uma palavra breve, não vai se alongar, não vai ser muito extensa, vai ser somente uma palavra de reflexão rápida para que você possa meditar. Eu quero compartilhar com você, é um texto que eu gosto muito. Se você procurar aqui no nosso canal do YouTube, você vai ver que eu já tenho pregação sobre esse tema, claro, mais completo, com mais conteúdo, mas é sobre o livro do Apocalipse, né? É a primeira carta que João escreve à igreja da Ásia, que é a igreja de Éfeso, e tem um trecho que eu quero compartilhar com você, que é justamente para falar sobre esses 21 dias de batalha, 21 dias de muita entrega, claro, da nossa parte. Tem que ter essa entrega, tem que ter o propósito, a oração, tá em oração ali, sempre focado, mas a gente sabe que no mundo espiritual há uma conspiração, há uma batalha muito grande. Então o intuito de nós estarmos sempre falando da palavra é justamente para que você seja embasado em cima da oração que você está fazendo, você ter palavra. E a palavra que é ministrada, você ter base para a oração. Então, é sempre uma coisa completando a outra. Não dá só para manter a oração sem palavra. Você precisa da palavra. E a palavra, você precisa de oração. Você precisa estar orando. Então, é um conjunto. Então, nós sempre pela tarde nós fazemos a oração. E o vídeo nós deixamos mais à tardezinha, ou de manhã a gente faz a oração, nós fazemos a oração e à tarde deixa o vídeo. Sempre vai estar ligado uma coisa a outra. De forma presencial, nós estamos fazendo a oração no templo. De forma presencial, todos os dias, 3 horas, nós estamos aqui orando. E nas plataformas, aqui no YouTube, por exemplo, nós sempre estamos deixando na parte da tarde para a noite. Então, que você possa se alimentar desse conteúdo, se alimentar da palavra de Deus. O texto que eu quero compartilhar com você está no livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 4. Se você tem Bíblia, você pegue. Porque às vezes nós ficamos só na leitura, mas eu quero que você pegue, eu quero que você visualize a leitura na sua Bíblia também, para que você possa, se quiser marcar, porque eu tenho certeza que, como a Bíblia diz, a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai ter uma penetração, ela vai ser uma espada que vai estar cortando aí, vai estar cortando coisas na sua vida. Então eu creio que coisas extraordinárias vão estar acontecendo através da palavra. Diz assim, pelo menos a minha versão, a versão mais atualizada, diz assim: porém tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembra-te de quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que fazia no princípio. Se não se arrependerem, eu virei a ti e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. O versículo 7. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que conseguir a vitória, eu darei direito de comer do fruto da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. É uma versão bem diferente, né, do que a gente está acostumado a ler, pelo menos do que eu estou acostumado a ler, mas o teor é o mesmo. Aqui a palavra ela tá trazendo uma... Claro que quando você lê todo o contexto, ele está falando que ele está no meio da igreja, ele está no meio daquele pessoal, ele está vendo o esforço, está vendo a luta, está vendo a resistência, está vendo as dificuldades, ele está vendo tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Como sempre, Deus está no controle de todas as coisas. Talvez você está dizendo assim, mas eu oro, parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está ouvindo. Ele está vendo sim. Ele está no controle de todas as coisas sim. Agora, não é porque você ora e Ele não te responde que Ele não esteja te ouvindo. Nós vamos ver isso sobre quando você lê Abacuque. Você vai ver que Abacuque ele grita, né? Até quando gritarei e falarei, né? E tu não exerce aquilo que Abacuque queria. E ali Abacuque ele fica bem apreensivo, ele fica nervoso, ao ponto que daqui a pouco ele vai dizer que vai se colocar na torre de vigia e enfim, vai ser uma referência. Mas aqui você está vendo que quando você lê o contexto todo, Deus está dizendo, eu passeio no meio de vocês. Eu sei as dores, eu sei a dificuldade, eu sei quando vocês resistem, eu sei quando vocês suportam, eu sei quando vocês suportam um pouco mais, eu sei quando vocês reclamam que não está dando mais, mas vocês suportam e ir um pouco mais além. Tudo isso Deus está vendo. Tudo isso Deus está no controle. Deus, ele não perdeu o controle de nada. Agora,
tem coisas, tem caminhos que foi você que escolheu. E por você escolher, você está passando por ele. Eu costumo falar, quando há um relato, há uma conversa sobre predestinação e livre-arbítrio. E para mim, para facilitar o meu entendimento, eu tenho o livre-arbítrio e a predestinação da seguinte forma. Se eu moro em determinado lugar e tem uma condução que sai de uma rodoviária com destino a um outro estado ou um outro município, ela está predestinada a sair da rodoviária e ir para esse destino. Ela está predestinada, a direção dela é essa, o caminho é esse. Agora, onde entra o livre-arbítrio? A opção de ir até a rodoviária é minha. O caminho que eu vou pegar até a rodoviária é meu. Então, às vezes, a gente fala, eu quero viver as promessas, eu quero viver o que Deus tem para mim, mas parece que eu não consigo alcançar, parece que nada acontece na minha vida. Primeiro ponto, né? Você tem uma chamada, já está tudo preparado para você. Porém, para você chegar àquilo que já está preparado, você tem um livre-arbítrio. Você tem que ter a escolha, a decisão de sair da onde você está e ir até lá. Na verdade, Deus não vai preparar nada para mim e para você. Na verdade, tudo já está preparado. Ele vai preparar eu e você para poder tomar posse. Quando José ele tem um sonho, ele já vê o que ele vai exercer, ele já vê pronto. Mas aí Deus começa a forjar, Deus começa a trabalhar, sabe? Como o vaso, né, na mão do olheiro, como o barro na mão do olheiro. Ele começa a modelar. Porque há um propósito para aquilo ali, ele começa a modelar. Então, aqui Deus está dizendo para a igreja de Éfeso, eu vejo, eu passei no meio de vocês, eu sei que vocês resistem, eu sei que vocês não aceitam a doutrina dos nicolaítas, eu sei que vocês põem à prova. E Deus está dizendo, eu estou vendo tudo. Eu vejo tanta coisa, eu estou tão no meio de vocês que eu também vi que vocês abandonaram o primeiro amor. Eu também vi que vocês abriram mão da primeira essência, do primeiro amor, do primeiro contato, ali daquele momento que o fervor está em alta, ali que você não tem tempo ruim para você, não tem momento difícil. Você encara tudo entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No primeiro amor, tudo que começa a dar errado, você fala, é Deus operando, Deus está conspirando para as coisas dar certo. Mas quando vai passando o tempo e você vai sendo minado, você começa a ter dúvida. Então, por que o amor esfria? Vai muito do que você vê, sabe? Vai muito com quem você anda, vai muito do que você fala, vai muito do que você ouve. Se você anda no meio de pessoas, né, como Isaías diz, que ele não se sentia digno de estar ali na presença do Senhor quando ele vê a glória de Deus, porque ele fala, eu vivo no meio de pessoas de impuro lábios, até eu também sou de impuro lábios. De tanto viver no meio de pessoas de impuro lábios, ele também estava ficando. O que quer dizer? De tanto você viver no meio de pessoas que xingam, que reclamam, que murmuram o tempo todo, você automaticamente vai virar um murmurador, alguém que xinga. Por que Deus tem uma promessa excelente na vida de Abraão e fala, sai do meio da sua parentela? Sabe, são idólatras, uma descendência, uma família idólatra, uma família da Mesopotâmia. Então, assim, ídolos, construções de ídolos, artifícios de ídolos, de imagens. Então Deus está falando, tem uma promessa muito grande para você, mas você precisa sair aí desse ambiente que você está. Então, às vezes, tudo que nós precisamos fazer para não esfriarmos ou para reanimar, reativar o amor, é sair do ambiente que nós estamos. É sair do meio, pastor, mas eu tenho amigos, sabe? Eu tenho pessoas que são muito chegadas, eu vou deixar de falar com eles. Não, você não vai deixar de falar com eles, só que você tem que entender que você é separado. Você, se fosse usar uma linguagem bíblica aqui, você é um nazireu. Você é alguém que é separado para o Senhor. Há uma promessa de Deus para a sua vida, há uma promessa de Deus a se cumprir sobre a sua vida. Para isso, você precisa renunciar a algumas coisas. E em muitos casos, vai estar muito ligado com quem a gente anda, aonde a gente está. Sabe, sai fora desse negócio de nada a ver. Sai falando, eu estou gravando esse vídeo agora no começo de março de 2022. Então a gente está basicamente saindo do processo do carnaval. Então foi um período onde muitas igrejas ficaram vazias. Beleza, algumas pessoas viajaram, amém, foram curtir, nada contra, até a favor. Mas aonde estava, aonde pisou, quem era você? Né? Eu falei aqui sobre Jonas em um dos meus vídeos aqui
E uma das perguntas que eles falam é: quem é você, da onde você veio, que povo é o seu, qual é o seu trabalho, qual é o seu exercício, aonde você anda? Há uma entrevista, né, para saber, porque daquela entrevista vai saber quem ele era. Então, aqui Deus está dizendo para o povo de Éfeso: vocês perderam o primeiro amor. Eu tenho visto tanto que está acontecendo que eu vi também que vocês abandonaram as primeiras obras. Abandonaram o primeiro amor, abandonaram aquele fervor que vocês tinham. E aí ele diz: arrependa-te. Lembra de onde caiu, volta, arrependa-te e prossegue. O filho pródigo é um exemplo muito, muito forte sobre isso. O filho pródigo, a Bíblia diz que ele pede o bens, né, ali do seu pai, ele pede a parte dele e ele vai embora, e ele gasta, ele curte, né, até acabar. E quando acaba, entra a fome, entra um momento de dificuldade, aonde ele não tem o que comer, ele quer comer a lavagem do porco, ele quer comer a ração do porco. E aí a consciência dele começa a trabalhar dizendo: lá na tua casa, mesmo no dia ruim, tu não passava por isso. Cara, o empregado do teu pai come melhor do que você está comendo aqui, sabe? E aí ele fala: eu vou voltar. Eu vou voltar e eu vou pedir perdão ao meu pai. Eu não quero nem que ele me receba como filho, eu quero que ele me receba como um trabalhador. Mas quando ele decide voltar, o pai já estava esperando. Filho é filho. O pai está esperando, sabe? Ele bota o anel vai representar a autoridade. Eu costumo falar que o anel, sabe, é o mesmo, a sequência do anel, o significado do anel vai estar muito ligado ao colar que Daniel usava, muito ligado ao colar que José usava. Por quê? Muito ligado aqui. José está dentro do Egito. O Egito, os egípcios odeiam os hebreus. Mas não pode tocar em José, porque José tem um colar, e o colar significa o quê? Esse cara tem uma aliança com o faraó. Daniel tem uma corrente no pescoço ali, de ouro, e aquela corrente, aquele anel simboliza o quê? Esse cara, ele tem aliança com o rei. O filho pródigo, quando o pai põe o anel, ele está dizendo: é o noivado. Esse cara tem uma aliança com o dono, com o pai, com o chefe. Então, quem são os empregados, quem são as pessoas à volta para contender ou lutar contra o que o pai está falando? Se o pai perdoou, então, essa aliança que nós temos, o diabo, Satanás, ele está doido para tragar a sua vida. Sabe por que ele não traga? Porque quando ele olha para você, ele vê uma aliança. Ele vê o anel, a aliança. Ele vê aliança com o Espírito Santo. Então ele não te ataca, não é por causa da sua fisionomia, não é por causa dos seus músculos, sabe? Não é por causa da sua beleza, não, por causa da tua sabedoria. Não, ele não ataca por causa da sua comunhão. Com quem você tem comunhão faz com que ele não possa lutar contra você. Pelo menos uma batalha tete a tete, ali frente a frente. Então ele sabe que há um comando, há alguém que você tem aliança que dá ordem nele. Então, aqui você vai entender que Deus está dizendo: arrependa-te, renove a aliança. Renove a aliança, arrependa, renove a aliança. Para quê? Para você desfrutar daquilo que tem para você. Ele ainda diz assim, ó: se não, eu venho contra ti, te removerei. Eu vou te tirar daí. Sabe? Tudo que você deveria ter direito, tu vai perder. Isso acontece se você não se arrepender. Basicamente, se você não se arrepender, você morrer sem se arrepender, automaticamente pela Bíblia, você está perdendo a tua salvação por causa de não se arrepender. Você não vai para o inferno por causa do pecado que você comete. Você vai para o inferno pelas oportunidades de se arrepender que você não se arrepende. Porque nós somos pecadores. Claro que eu não estou falando para você pecar. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que nós pecamos o tempo todo. Você peca por pensamentos, cobiça, vontade que alguém não consiga alcançar aquilo que ele quer, é uma torcidazinha às vezes contra, alguém te faz o mal, você torce para que ele também não tenha sucesso, sabe? Querer dar uma resposta para alguém. De alguma forma nós vamos pecar. Isso seja com pensamento, seja com palavras, seja com gestos. Na verdade, às vezes é muito mais na palavra, sabe? É uma palavra que você dá que mata alguém. Então, nós somos pecadores. Mas é para isso que ele está dizendo: volte ao primeiro amor. Nós no primeiro amor, quando nós estávamos no primeiro amor,
a gente entendia que a gente precisava orar todos os dias, com ou sem vontade a gente orava. Porque a gente entendia, é mais ou menos como Jó, talvez eu pequei contra Deus, ou talvez eu cometi alguma coisa sem perceber, por causa da minha natureza pecaminosa, por causa da minha natureza adâmica ali, eu sem querer, já está no meu dia a dia, eu pequei. Então eu vou orar para me arrependendo, para me pedir perdão, para me não alcançar a benevolência do Senhor, para me alcançar as bênçãos. Então é isso, voltar ao primeiro amor é isso. Quando falo em voltar ao primeiro amor, está ligado a pessoas, está ligado à obra de Deus, está ligado à sua caminhada, está ligado à sua fidelidade, está ligado à sua obediência. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, na minha geração, quando aceitei Jesus, aceitou eu e muitos jovens, mas quando eu aceitei Jesus, eu tinha uma sede muito grande por ler a Bíblia. E olha que às vezes eu li e não entendia muita coisa. Mas eu era presente, eu lia sempre. Até que começou a abrir alguns horizontes na minha mente. E quando eu começou a abrir, eu comecei a ganhar a oportunidade, ter vontade de pregar. E hoje eu estou aí, 22 anos de caminhada com Cristo, basicamente pregando o Evangelho. Tendo a oportunidade de discipular, de ensinar pessoas. Ter a oportunidade de alguém vir que está começando e você poder dar uma direção de um caminho que ele não precisa andar como você andou. Errar onde você errou, sabe? Você consegue ajudar ele a ter uma caminhada mais tranquila, né? mais direcionada. O nome disso são pessoas que dão conselho, são mentores, são pastores, são líderes, sabe? Que direciona as pessoas. Então, o texto que nós lemos aqui, ele diz assim, ó, para você comer da árvore da vida, sabe? Para você comer da árvore que está nascendo no jardim, no paraíso, ele está dizendo assim, para que você tenha vida, para que você seja salvo, para que você viva uma vida de salvação, para que você desfrute uma vida eterna. Está dizendo, arrependa-te. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele diz, arrependa-te. Volte a praticar as primeiras obras. Volte ao primeiro amor. As primeiras obras não é antes de aceitar Jesus. As primeiras obras é quando você aceitou Jesus. Sabe, não tinha chuva, não tinha sol, não tinha longe, não tinha perto, não tinha condução ou sem condução, não tinha se a roupa era nova, se a roupa era antiga, se o sapato era de salto, se o sapato era engraxado. Não tinha isso, você não media, você não trabalhava com essa métrica, você ia, você fazia, você exercia. Sabe, mesmo cansado do trabalho, você falava, eu não posso deixar de ir, sabe? Ah, pastor, mas adorar a Deus a gente adora em qualquer lugar, ouvir Deus, falar com Deus a gente fala em qualquer lugar. A questão nunca foi aonde Deus fala, a questão é aonde você consegue ouvir. Então, às vezes a gente fala assim, não, mas eu não vou na igreja, mas eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa. Na igreja você está 2 horas em uma atmosfera, um ambiente de adoração muito propício para milagre. Porque o ambiente é para aquilo ali, a casa é para aquilo ali, a casa de oração é o ambiente para aquilo ali. Às vezes você está cabisbaixo, triste, você entra ali, mas por causa da atmosfera que está ali, das pessoas adorando, você sai dali transformado. Em casa. Se você pega na Bíblia, dá sono. Se você chega cansado, mais cansado fica. Se você chega desanimado, mais animado ainda. Então, cuidado. Cuidado. Se tem um tempo para você ir adorar o Senhor, se tem um tempo para você ir compartilhar a sua alegria, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor há fartura de alegria, né? Uma coisa ligando a outra. Então, os que confiam no Senhor são como um monte de... Olha as palavras que você recebe, né? Ligada. Isso aí é uma citação em templo, sabe? É uma citação de que se abre e aonde alguém que chega ali ministra, sabe? Você fala, eu passei pela mesma dificuldade que esse cara passou, mas a minha resposta é eu tô meio desanimado. E a resposta que o cara tá dando é uma animação incrível, então eu preciso absorver isso. Então, esses vídeos que nós estamos fazendo aqui, 21 dias de oração, é claro que a gente ora no templo, mas 21 dias de mensagem é para te ajudar na sua caminhada, é para edificar a sua caminhada. Então, claro que antes de gravar o vídeo, até quando nós estamos gravando, muitas coisas acontecem, muitas adversidades, muitas lutas, muitas coisas. Quantas vezes eu já tentei gravar esse vídeo hoje e aparece tantas dificuldades, porque eu sei que é para que a mensagem não chegue até você. Eu sei que tudo isso está acontecendo para que a mensagem não te alcance, mas ela vai te alcançar. A mensagem vai chegar até você, para você que precisa, você que está depressivo, você que está com uma ansiedade aí, você que está com uma fobia, você que está com um pavor incrível. A palavra de Deus vai chegar até aí e vai mudar a sua vida. Então, fique focado, fique na palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus agir na sua vida. Você é uma bênção. Volte ao primeiro amor.
arrependa-te. O segredo de tudo está em se arrepender. Então, que Deus te abençoe e eu te vejo amanhã no próximo vídeo.